E aí, galerinha, somos o Grupo 1 e hoje nós iremos estudar a amelogênese, o processo de formação do esmalte dentário. O esmalte é a estrutura que recobre a coroa dos dentes, é o tecido mais mineralizado do organismo, é o tecido formado por células epiteliais originadas do ectoderma e é o único tecido mineralizado completamente acelular, ou seja, não mantém relação com as células que o formaram. Tem uma natureza cristalina, que deve-se principalmente ao seu alto conteúdo inorgânico. Assim, o esmalte é constituído por 97% de matéria inorgânica, 1% de matéria orgânica e 2% de água, em que essa composição que faz do esmalte um tecido muito friável, apesar da sua dureza. E a sua estrutura cristalina resulta em uma aparência translúcida, embora sua cor varie de branco acinzentado ao branco amarelado. E sabemos também que, quanto maior for o grau de mineralização do esmalte, maior será a natureza cristalina desse e maior será a sua translucidez, o que vai influenciar diretamente na cor do dente, porque a translucidez e a delgada espessura do esmalte, que pode ter um máximo de 2,5 milímetros nos vértices das cúspides ou das bordas incisivas, vão permitir ver a cor amarelada da dentina subjacente. Falando um pouquinho agora sobre o desenvolvimento do esmalte dentário, nós temos que, desde a fase em que as células indiferenciadas do epitélio interno do órgão do esmalte, até que seja completada a sua formação e maturação pré-eruptiva do esmalte, os ameloblastos vão passar por diferentes fases funcionais de desenvolvimento, que é o chamado ciclo vital. Na primeira fase, na fase morfogenética, nós temos o epitélio interno do órgão do esmalte determinando a forma da coroa do dente. Esta fase corresponde ao início do estágio de campânula, quando nas regiões dos vértices das futuras cúspides, ou borda incisal do dente, as células do epitélio interno do órgão do esmalte param de se dividir, determinando a forma da coroa do futuro dente pela dobra do epitélio interno. E as células que até então multiplicam-se por sucessivas divisões, elas são cúbicas com núcleo ovoide, grande e central, ou próximo à lâmina basal. Vale destacar que o material sintetizado pelas células do epitélio interno nessa fase é destinado principalmente a fins intracelulares, como por exemplo o desenvolvimento das organelas. Seguido da fase morfogenética, temos a fase de diferenciação. Nessa fase, com a inversão da sua polaridade, as células do epitélio interno do órgão do esmalte tornam-se pré-ameloblastos. Após o período de divisão, as células do epitélio interno do órgão do esmalte vão se alongar, alcançando assim quase o dobro da sua altura original. Por isso, elas passam de células cúbicas a células cilíndricas. Nesse estágio do desenvolvimento, com a nova disposição do núcleo e das organelas, as células se denominam pré-ameloblastos, e a diferenciação dos pré-ameloblastos ocorre gradualmente até se tornarem ameloblastos secretores. Entre os pré-ameloblastos, vão se estabelecer dois tipos de junções intercelulares, que são as junções comunicantes, ou também chamadas de junções gaps, e os desmossomos e junções oclusivas nos dois polos celulares, formando desse modo os complexos juncionais proximais e distais. Além de tudo, é importante salientar que nessa fase vai ocorrer a formação da dentina do manto. Bom, sobre a fase secretora, ela corresponde à terceira fase da amelogênese, certo? E é uma fase em que o esmalte ele começa a se mineralizar, cerca de 15 a 30% de sua mineralização total. Tudo isso começa por uma produção de matriz orgânica pelo retículo endoplasmático rugoso, que vai ser transferido e secretado pelo complexo de Golgi. Essa matriz orgânica produzida, ela vai ser liberada sobre a dentina do manto e assim vai sofrer uma mineralização influenciada pelos cristais de fosfato de cálcio. Na imagem abaixo, vocês podem ver essa fase secretora, onde inicialmente a gente tem os ameloblastos começando a secretar o esmalte. E essa primeira matriz de esmalte produzido é o esmalte aprismático, formando assim uma junção entre a dentina do manto e o esmalte aprismático.
Vale ressaltar ainda que o esmalte ele só vai começar a ser formado quando começar a secreção da dentina do manto, onde os pré-ameloblastos eles vão começar a se diferenciar em ameloblastos, iniciando assim a produção do esmalte, certo? Então essa produção se inicia com o esmalte aprismático e posteriormente a fase secretora dos ameloblastos vão se transformar em processo de Thomes. Processos de Thomes são essas estruturas parecidas com um triângulo que tem uma ponta e uma face mais côncava que a outra. A função desse processo é bem simples, é comandar e orientar o esmalte em formação. Ele produz dois tipos de esmalte: o esmalte prismático, dividido na parte mineral, e na parte interprismática, que é uma parte de matriz. Então, o processo de Thomes, na sua parte reta, é onde se encontram os prismas, que é o local onde será secretado os cristais minerais. E na sua parte côncava está o esmalte interprismático, que forma a matriz do esmalte e dá permeabilidade. Também é nessa parte que a gente vai encontrar algumas proteínas que vão permitir a recepção mineral do meio ambiente e assim determinar a direção e o crescimento do cristal. Na quarta fase, ou fase de maturação, tem-se o aumento da concentração mineral e a diminuição da quantidade de proteínas. Dessa forma, aumentando a quantidade de componentes inorgânicos e diminuindo a quantidade de componentes orgânicos, visto que os ameloblastos de bordas frangeadas vão adicionar íons de cálcio e fosfato. Já os ameloblastos de bordas lisas vão retirar água e estruturas orgânicas. Quinta fase, ou fase de proteção, o órgão do esmalte sofre um processo de atrofia, sendo chamado de epitélio reduzido do esmalte, que tem a função de proteger o esmalte que acabou de ser produzido. Caso ele seja danificado, o esmalte será reabsorvido. Entretanto, algumas células perdidas na erupção do dente vão entrar em contato com o epitélio oral e vão permanecer ao redor da parte cervical do dente, que podemos chamar de epitélio juncional. Meu nome é Laura e eu vou falar um pouco sobre a estrutura do esmalte dentário. Dando início com o esmalte nodoso, que é uma região do esmalte com aspecto ondulado e escuro, que é uma região de vértice das cúspides e que reflete um trajeto sinuoso devido ao entrecruzamento dos prismas. Em seguida, temos as estrias e retos, que são linhas incrementais que refletem a alternância dos períodos de formação e repouso da amelogênese. Durante a mudança da direção dos ameloblastos que formam os prismas. E logo em seguida também temos a lamela, que são áreas hipomineralizadas em forma de fita e que são frequentemente alcançadas pela superfície externa do dente. Os prismas são a unidade formadora do esmalte. A maior parte do esmalte é formada por prismas ou bastões. Cada prisma se origina na junção entre a dentina e o esmalte, junção amelodental, e segue até a região próxima à superfície do esmalte. Os fusos são os processos odontoblásticos do esmalte. As lamelas correspondem a áreas hipomineralizadas em forma de fitas mais longas do que os tufos, alcançando frequentemente a superfície externa do dente, e os fusos do esmalte, também chamados de fusos adamantinos, representam a continuação dos túbulos em direção ao esmalte. E os tufos são grupos de prismas do esmalte hipomineralizados, rico em proteínas do esmalte, que partem da junção da amelodentinaria. Bem, galera, com isso terminamos a aula de hoje e eu espero que vocês tenham gostado e que isso tenha ajudado a vocês a fixar o conteúdo. É isso e até a próxima.